E aí, bora pro segundo vídeo da Boa Arquitetura? Olá pessoal, fãs da decoração. Eu sou Fernanda Takahashi, criadora do Estúdio Era e desse canal Sala 13. Então hoje a gente vai trabalhar o Feng Shui para quartos. E por que eu escolhi tratar dos quartos primeiro? Porque o quarto, ele é uma espécie de santuário pra gente, né? Ele é o lugar onde a gente vai para repousar, para descansar, para relaxar. Então, logicamente, né, principalmente nesse período de quarentena, o quarto ele é um dos cômodos aí mais importantes que a gente vai ter para trabalhar. Foi por isso que eu escolhi ele para a gente mostrar primeiro quais são as melhores opções que vocês têm na hora de montar o seu layout. Então, quais são os pontos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje? O primeiro é o seguinte: o quarto é um lugar onde a gente quer intimidade e privacidade. Então, a gente nunca quer ser pego desprevenido. Nesse primeiro ponto, é muito importante a gente mostrar que o layout ele também tem que ser pensado levando em consideração a nossa sensação de segurança. Então, esse é um outro ponto que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é que o quarto, ele é o ambiente que a gente passa pela transição. Como assim transição? Aquela transição entre o sono e a realidade. Entre o que é sonho e o que é realidade, né? Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar o layout de forma que a gente de fato possua esse momento de transição e que ele não ocorra de forma abrupta, que a gente tenha esse período aí de acordar, de respirar, de se situar sem qualquer atribulação ou qualquer coisa que venha prejudicar esse momento. A questão número 3 que a gente vai tratar aqui é a questão de conforto térmico para os quartos. Isso porque quem é que nunca dormiu num quarto e acordou nas primeiras horas da manhã com os raios de sol batendo direto na nossa cara? O ponto 4 desse vídeo, ele está relacionado à questão de ruídos, né? Que obviamente se o quarto é um ambiente onde a gente quer descansar, relaxar e colocar nossas ideias no lugar, o barulho, né, o incômodo sonoro, ele tá fora de questão. Então, a primeira situação ruim ou incômoda que a gente tem nos quartos é quando a nossa cama ela está diretamente alinhada à porta. Se a nossa cama está alinhada, voltada diretamente para a porta, a gente está numa situação muito exposta, muito vulnerável. Então, para ilustrar um pouco melhor, vamos pensar aí num casal. Seja um casal aí já casados ou um casal de namorados, que estão ali querendo desfrutar de um momento de intimidade e aí, de repente, alguém gira a maçaneta e abre a porta. Mãe, ninguém aqui não. Né? Eles não têm nenhum tempo de reação. E eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, né? É uma situação corriqueira da vida. Por conta disso, uma das soluções que a gente tem é colocar a cama próximo à porta, mas em uma posição que a gente não esteja vulnerável. É aquela posição em que eu estou vendo quem está chegando, mas a pessoa que está entrando no meu quarto não necessariamente está vendo o que está acontecendo ou onde eu estou. Ai, mas o meu quarto, as dimensões dele não permitem que eu mude a cama de lugar, então ela só pode realmente ficar de frente para a porta de entrada do meu quarto. Uma das sugestões do Feng Shui é colocar um sino na sua porta, na face externa, né, ao seu quarto. Porque com o sino, a hora que alguém passar pela sua porta, ele vai fazer o ruído, ele vai criar aquele barulho que é muito agradável. Então, na hora que você ouvir o barulho do sino, você já fica esperto, né? Já sabe que tem alguém ali que tá próximo ou tá para entrar no seu quarto. E você, obviamente, não vai ser pego ali de surpresa. Outra situação péssima que está relacionada à questão da segurança, né, e da privacidade é quando a gente não está vendo a porta quando a gente está deitado na nossa cama. Se esse é seu caso, uma das opções é você começar arrastando um pouco a cama e vai testando como é que está o seu campo de visão. Na hora que você chegar num ponto do seu quarto em que você, na hora que estiver deitado, consiga ter uma visão da porta se abrindo, pode deixar a sua cama ali. Terceira situação ruim: cama escondida quando a porta do quarto se abre. Se quem está entrando no seu ambiente ou no seu quarto não está te vendo, é muito provável que você também não veja quem está entrando ou saindo do seu quarto. Então é uma situação em que quem quer entrar no seu quarto está protegido e você não, você está completamente vulnerável. Então dá um desespero só imaginar você lá deitada na sua cama, querendo descansar, querendo dormir,
e com a possibilidade de alguém aparecer lá na sua frente a qualquer instante, né? É bem filme de terror, assim, essa situação. Então, para essa situação, você pode tentar mover a cama de lugar, seguindo aquela listagem que a gente já mostrou até agora, né? Mostrando o melhor posicionamento da sua cama. Ou você pode também usar o artifício do espelho, né? Você vai colocar ali um espelho retangular numa posição em que você consiga ver qualquer pessoa que gire a maçaneta da sua porta que esteja entrando no seu quarto. Quarta situação ruim, essa vai para os casais, né? Quem nunca viu um quarto de casal que a cama está encostada em duas paredes? O ideal é a gente manter a circulação dos dois lados da cama, né? Para as duas pessoas ali que compõem esse casal, de forma que um ali vai ter sua liberdade garantida na hora de se deitar e se levantar. Se você é da turma de que não tem jeito, não tem espaço no seu quarto para fazer isso, para mudar a cama de lugar, para mudar o posicionamento dela, eu realmente recomendo que você estude a possibilidade de comprar uma cama menor ou até mesmo de avaliar se não tem algum outro quarto ou algum outro cômodo disponível que você possa mudar o seu quarto para ele. Quinta situação ruim para os nossos quartos: banheiro de frente para a cama. Que a verdade é que você se deitar de frente para um banheiro é a mesma coisa de estar de frente para uma pessoa que está arrotando ou peidando na sua cara. É ruim da mesma forma. Então a dica é deixar sua cama o mais afastado possível da porta do banheiro, ou em uma opção paralela ao banheiro, né? Você posiciona a sua cama ali bem paralela mesmo ao banheiro, como a gente está mostrando aqui no vídeo. E uma outra opção que você tem para criar, né, essa visão direta do banheiro, você pode colocar um biombo que vai atuar ali como uma forma de anteparo visual, né, e querendo ou não sonoro também, para bloquear esses barulhos de banheiro e até mesmo o visual que a gente não deseja ter. Sexta situação ruim para os nossos quartos: ter uma estação de trabalho no mesmo ambiente que a gente dorme. Ai, Fernanda, mas por que isso é tão normal a gente ter no nosso quarto uma espécie de home office? Bom, gente, o que acontece é o seguinte: na hora que a gente acorda, né, que a gente desperta, que a gente abre os nossos olhos, uma das piores coisas que podem acontecer, a primeira é a gente dar de cara com o espelho e ver a nossa imagem ali toda amassada. A segunda é você já dar de cara com uma escrivaninha lotada de coisa para fazer, ou que te remeta que você mal acordou e que você já tem que trabalhar, né? Você nem despertou, você nem se situou e já está ali estampado na sua cara que você tem obrigações a cumprir, que seu trabalho está esperando. Então, por isso não é bom a gente manter as estações de trabalho dentro do nosso quarto. É muito importante e muito interessante vocês terem em mente que a última coisa que a gente observar antes de deitar e a primeira coisa que a gente observar logo que a gente se levanta é uma imagem que vai acompanhar a gente ao longo de todo o nosso dia. Então, se você já acorda vendo ali sua cara amassada, ou se você já acorda vendo ali sua prateleira, sua mesinha lotada de coisa, você vai carregar esse peso o resto do seu dia. Então a dica é que vocês tentem mesmo eliminar a estação de trabalho, né, o famoso home office do quarto de vocês. O ambiente desorganizado, ele desequilibra muito a nossa energia e a energia do ambiente. Então eu acho que vocês devem tentar levar esse home office para outro cômodo da casa que não seja o seu dormitório. Mas se você é daqueles que realmente faz questão, ai não, porque eu preciso trabalhar de dentro do meu quarto, tenta pelo menos separar, colocar uma espécie de anteparo ali ou um biombo para você ter bem setorizado ali o que que é a área de descanso, de relaxamento e o que que é a sua área de trabalho. Sétima situação ruim: camas de frente para a janela. Deixar a sua cama posicionada de frente para uma janela é basicamente a mesma coisa de você deixar a sua cama de frente para a porta. A situação de insegurança e de imprevisibilidade, de vulnerabilidade, é a mesma nas duas situações. Então você nunca vai conseguir descansar e relaxar tendo em mente que alguém pode estar ali te observando da janela, né? Que você pode estar sendo ali espionada. E é uma coisa inconveniente que pode acontecer e que com certeza vai perturbar o seu descanso, vai perturbar o seu sono. As nossas camas, elas precisam de uma parede cega atrás delas, né? Ah, o que é uma parede cega? É uma parede que não vai ter nem porta nem janela, que ela é puramente alvenaria.
do piso ao teto, porque é essa parede cega que traz para a gente a sensação de segurança e de rigidez, ou seja, a parede cega ela traz a sensação para a gente que não tem como ninguém ultrapassar ali aquele limite. Então é por isso que a gente se sente seguro, consequentemente a gente consegue descansar. Então, seguindo essa mesma linha de pensamento, quem tem um quarto muito grande e deixa a cama ali solta no meio do quarto, vai ter a mesma sensação de insegurança. Por mais que o seu quarto seja aí bem dotado, né, em questão de dimensões, que Não, bem dotado não, né? Pelo amor de Deus, que vídeo é esse? nessa linha de raciocínio, se você tem um quarto generoso em termos de dimensão e você deixa a sua cama solta no meio desse quarto, sem estar amparada em uma parede cega, a sua sensação de insegurança vai ser a mesma de quem está com a cama de frente para uma porta ou de frente para uma janela. Então, a gente de fato precisa que um dos lados dessa cama esteja amparado. Amparar as camas é quando elas estão paralelas às janelas. Dessa forma, a insolação não vai te atrapalhar, a sua posição não vai estar vulnerável, né? Você não vai estar de frente para uma janela. Então, tentem seguir, sempre que puder, essa posição. Janela e cama paralelas. Penúltima situação ruim para o seu quarto. Então, ter uma viga aparente passando no teto do seu quarto é uma situação péssima para você e eu vou te explicar por quê. Quantas vezes, sentada numa sala de aula, você já se pegou olhando assim para o teto e aquele ventilador que fica ali, tá girando, 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 e você pensa assim: se esse ventilador cair, eu vou ser degolado, eu morro aqui na frente de todo mundo. Ou então, quando você não estava abaixo do ventilador, mas você olhava para o seu amigo que estava abaixo de um ventilador de parede, né, ou de teto, e ficava assim, coitado, ainda bem que não sou eu que estou ali, porque se cair ele vai morrer, pelo menos não sou eu. Então, a gente tem essa mesma sensação quando a gente tem a viga, que é essa parte da estrutura horizontal, passando bem ali em cima do nosso corpo, em cima da nossa cama. Então, as vigas ou qualquer outro elemento que esteja passando sobre a nossa cabeça, né, ou sobre outra parte do corpo, elas vão soar, a gente vai ter em mente que aquilo é uma ameaça. Então, mesmo que a gente tente se desconectar daquilo, não tem jeito. É como se ela exercesse uma força mesmo, comprimindo ali seu corpo, e com isso você não consegue relaxar, não consegue descansar. É como se tivesse um perigo ali iminente sobre a sua cabeça. Ah, então tá, eu tenho esse problema. Como é que eu faço para resolver? A opção mais simples, obviamente, se você tiver espaço, é remover a sua cama de lugar, saindo aí do campo dessa viga ou dessa estrutura que esteja aparente, como eu vou deixar aqui ilustrado. A segunda opção, né, uma opção também muito viável por conta do custo desse material, é fazer um rebaixamento de gesso, né? Que também você pode trabalhar uma iluminação que vai valorizar muito mais o seu quarto. Então, para esse ponto, nós temos aí essas duas questões. Nona e última situação ruim para o seu quarto. Quartos que estão muito próximos à entrada da casa. E na hora que você entra na sua casa ou no seu apartamento e a primeira coisa que você vê é a porta do seu quarto, instintivamente você vai se sentir mais sonolento, você vai sentir mais vontade de dormir, mais vontade de descansar, mais vontade de ficar à toa. E se a sensação provocada não for a de dormir, a de descansar em excesso, essa situação vai promover uma questão um pouco desconfortável também, que é o isolamento do dono ali desse quarto que está muito próximo à porta de entrada. Porque tem uma tendência de ele, logo que entrar em casa, ele se direcionar diretamente para o quarto. E como o quarto é um ambiente que a gente faz muita coisa, que a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, a pessoa consequentemente vai ficar um tempo muito maior do que ela deveria, do que ela gostaria ali, se essa for a situação dela. Terceira sensação que esse tipo de layout provoca é a mesma sensação de insegurança. Porque se eu durmo num quarto que está muito próximo à porta de entrada, a minha sensação de insegurança e de vulnerabilidade vai ser a mesma que eu descrevi ali nos primeiros pontos do layout de quartos, né? Então, uma das coisas que você pode fazer é bem simples. Se esse é seu caso, mantenha a porta do seu quarto fechada, porque criando esse bloqueio visual, você evita, na hora que você entra na sua casa,
já dá de cara com a sua cama e, consequentemente, ter aquela vontade de entrar e de descansar ou de se recolher sem interagir com o restante da família. Então, mantenha a porta fechada sempre que possível. Outra opção muito interessante para você, se você disponibilizar de algum espaço entre a porta de entrada e a porta de entrada do seu quarto, é construir ou consolidar ali algum mobiliário, que seja uma estante de livros, que seja um jardim vertical, que seja uma fonte, algum elemento que te inspire, que te instigue a ter uma atividade, né? Então, que seja leitura, que seja um desenho, uma pintura, que seja algum hobby que te favoreça, um instrumento musical, mas crie ali naquele ponto, antes do quarto. Eu queria muito que vocês comentassem aqui se vocês conseguiram testar, né? Conseguiram fazer essa modificação e como isso interferiu na vida de vocês, tá? Eu quero muito saber. A gente sempre está publicando praticamente todos os dias o acompanhamento das nossas obras aqui do escritório, dos nossos projetos. Então, segue a gente lá no Instagram. Também tem o nosso site, se você quer conferir. E se você gostar do nosso tipo de vídeo, das nossas propostas aqui de dicas, se inscreva aqui no canal e você é muito bem-vindo, tá bom? E você também pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, pelo nosso WhatsApp, que tem lá o nosso contato, pode mandar um e-mail, porque podem surgir outras dúvidas que não sejam essas que eu tenho explicado aqui, o que é muito possível, porque são infinitas as possibilidades que a gente tem para um quarto, né? Então, fiquem à vontade para chamar a gente, para conversar com a gente, tá? Vocês serão muito bem recebidos, podem ter certeza. Então, muito obrigada mais uma vez, um grande beijo. E no nosso próximo vídeo a gente vai tratar de layouts envolvendo Feng Shui para outros cômodos da sua casa. Então, espero que vocês gostem. Um grande beijo.